Pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos falar um pouquinho dos conceitos de organização, método e processos em organizações industriais. Bom, vamos iniciar com a organização, né? No vídeo anterior eu defini o que é uma organização industrial. Porém, a palavra organização ela tem diversos significados. Mas para nós aqui nesse módulo nós vamos utilizar dois, né, que são de interesse para o nosso estudo, que como eu defini no vídeo anterior, né, uma associação, uma instituição com objetivos definidos, né, uma organização, no nosso caso de estudo, uma organização industrial. E um outro significado que é importante é o ato ou o efeito de organizar. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um deles. Quando então a gente utiliza a palavra organização no sentido de associação, instituição com objetivos definidos, né, nós estamos nos referindo a uma entidade social, formal ou informal, que é objeto de estudo da administração, né, da área de administração. Então, uma organização, nesse sentido, vamos colocar como uma empresa, tá? Uma empresa, uma indústria, que é a que vocês estão inseridos. Por outro lado, quando a gente utiliza, então, a palavra organização como um ato ou efeito de organizar, nós vamos falar, então, de uma base conceitual da ciência administrativa, que consiste em estruturar, estabelecer relações, interagir, dotar meios necessários e diversos recursos e órgãos de uma empresa. Para quê? Para tentar organizar mesmo, né? No sentido que nós mais conhecemos da palavra organização, né? Existem vários sentidos, mas quando nós falamos organizar, né, em uma organização, o que a gente pensa, o que vem primeiramente na cabeça em relação a ato ou efeito de organizar mesmo, tá? Bom, como a função de organizar tem diversas dimensões e está inserida em vários níveis de uma organização industrial e de formas diferentes, nós aqui vamos falar de organizar uma empresa, nos referindo à organização, à arquitetura organizacional, tá? Ao desenho da empresa como um todo. É claro que é muito importante, né, que dentro de uma empresa exista organização, né, planejamento, como nós vimos em sala de aula, né, para que tenha planejamento e controle, tem que ter uma organização, né, um ato ou efeito de organizar propriamente dentro de uma indústria, né, dentro de uma organização industrial. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a organização como instituição, tá? Como a empresa como um todo, como uma indústria, que é no caso nas indústrias que vocês estão inseridos. Então, uma organização como uma instituição, ela pode ser uma empresa, uma associação de bairro, igreja, ONGs, hospitais, faculdades, né? Como eu falei para vocês, e pode ser de dois tipos. A organização pode ser formal e pode ser informal. Vamos ver, então, as principais diferenças entre a organização formal e a organização informal. Bom, gente, na organização formal, nós temos uma organização formal como uma empresa, né, reconhecida como uma empresa, composta por cargos, tarefas e hierarquias, relações funcionais, procedimentos registrados, departamentos e tudo mais. Então, é tudo bem definido numa organização formal, certo? Por outro lado, quando nós falamos de uma organização informal, uma organização definida como invisível. Ela é indefinida em sua forma e estrutura, ela não segue regras e normas de uma empresa, mas ela segue as suas próprias regras, tá? Vamos ver aqui, então, um exemplo, uma comparação, né, nessa tabelinha, sobre organização formal e informal, para a gente conseguir entender melhor as diferenças entre elas. Então, uma organização formal, ela deriva de um organograma, de uma departamentalização, divisão de tarefas, de instrumentos, organização, manuais, fluxogramas, etc.
Por outro lado, a organização informal decorre da interação de pessoas, de relacionamentos que se estabelecem aleatoriamente. Então, ela não deriva, não deriva de um departamento dividido, tá? Bem dividido. Setores bem definidos e tudo mais. Uma organização formal, ela cria grupos formais em decorrência das relações funcionais, das linhas hierárquicas, né? Dependem das crenças e valores organizacionais, e não individuais. Já no caso da organização informal, existem grupos informais, né, que não aparecem em organograma, e esses grupos, eles dependem das amizades, antagonismos, identificação com relações pessoais ou fora de trabalho, né? Então, não depende de valores organizacionais, como na organização formal, tá? E organização formal é uma organização planejada. Organização informal, uma organização espontânea, certo, gente? Então, é importante que a gente defina essas diferenças, né, entre organização formal e informal, para ficar mais fácil o nosso entendimento de como estudar uma organização, onde vocês estão inseridos, né? Em que tipo de organização vocês estão inseridos no trabalho de vocês. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os métodos. O que são métodos? Os métodos referem-se ao modo de como são operados os recursos gerais da organização, para que sejam atingidos, então, os objetivos propostos. Nos métodos, então, são identificadas as metas do sistema produtivo, tanto em termos de objetivos globais quanto setoriais. São identificadas também as metas, né, com relação à política de funcionamento da empresa, sua forma de atuação, o nível de envolvimento dos diversos recursos, enfim, como a empresa opera e para onde se move. Então, os métodos são extremamente importantes, porque estabelecidos os objetivos, né, as metas de um sistema produtivo, seja ele qualquer tipo, pode ser de uma pequena, média ou grande empresa, é preciso que sejam estabelecidos métodos, né, para que esses objetivos sejam atingidos. Esses métodos dependem das empresas, né, depende do tipo da empresa e depende das necessidades a serem atendidas também. Isso varia de empresa para empresa, tá? Aqui nós vamos elencar alguns métodos de trabalho que são divididos em etapas, né? Como que os métodos são estabelecidos dentro de uma empresa, dentro de uma organização industrial. É importante a gente frisar, isso vai depender da empresa, tá? Mas são 4 etapas gerais, né? Que nós podemos falar sobre elas em geral, que para qualquer tipo de empresa, essas etapas terão que ser cumpridas para se estabelecer um método de trabalho, tá? Então, a etapa 1, obtenção de dados. Nessa etapa, é fundamental o quê? Então, que um grupo, né, faça a obtenção de dados. O que eu preciso, né? Quais os meus dados de mercado, tudo que está relacionado à empresa. É importante que tenha essa obtenção, né, esse levantamento de dados, é a primeira etapa. Após o levantamento de dados, é feita uma análise crítica em cima desses dados que foram levantados, né? Eu quero criar um produto, por exemplo, né? Eu quero estabelecer um método para criar um novo produto dentro da minha empresa. Eu quero aumentar a minha competitividade no mercado e eu quero criar um novo produto. Então, eu vou obter dados. Qual a demanda do mercado? Eu tenho condições de criar um novo método para estabelecer um novo processo? Tenho. Beleza. Eu vou elencar todos os meus dados e vou partir para análise crítica. Ok, né? Como que eu vou fazer isso? A partir do que eu tenho de dados, como eu vou partir para a próxima etapa? Como que eu vou fazer toda essa análise para saber como colocar em funcionamento esse método novo que eu quero criar? Depois, na etapa 3, dispor de um modelo como resultante dos estudos. Então, eu vou tentar fazer um modelo, né? Pode ser
isso depende do tipo de produto ou serviço, pode ser um modelo físico, enfim, um modelo estatístico apenas, em simuladores e tudo mais, mas eu vou estabelecer um modelo do método que eu quero implantar. E, por fim, normatização e teste. Então, eu estabeleci o método que eu quero implantar, eu vou testar ele e normatizar ele dentro da minha empresa. Então, a partir dessas 4 etapas, eu vou ter implantação de um novo método, certo? Tá, mas eu faço o método para quê? Para um processo. Então, os processos são as operações que são utilizadas para aplicar os métodos, né? Então, os métodos devem ser compatíveis com a natureza dos recursos da organização. Por isso que é importante, lá na primeira etapa dos métodos, fazer uma obtenção de dados, um levantamento de dados para saber quais os recursos estão disponíveis na organização. Eu posso criar um novo método, né, para estabelecer esse processo? Se sim, eu vou passar para as próximas etapas. Se não, eu vou ter que criar outra estratégia para tentar modificar aquele processo, um processo que eu já tenho, por exemplo, né? Quando se deseja produzir um bem ou serviço, a funcionalidade de um processo pode seguir 2 direções relacionadas ao resultado, tá? Então, processos podem ser, então, de 2 tipos, né? De valor de uso, quando se refere a um bem ou serviço que cumpre o seu papel para o qual foi produzido. Ou de valor de estima, que se refere a um desejo de posse, melhor representado em um bem e menos em serviço. Tá? Então, é importante que a gente diferencie também essa funcionalidade dos processos, né? Porque para estabelecer um novo processo, eu preciso estabelecer primeiro, né, os objetivos, os métodos, e para eu aplicar esse processo eu tenho que saber, vai ser um valor de uso ou vai ser um valor de estima. Isso é muito importante. Então, quando a gente estuda uma organização, seja ela grande ou pequena, ela vai precisar de processos, tá? Sempre, para qualquer produto ou serviço que seja produzido, é necessário um processo. Então, os processos possuem uma estrutura que é formada basicamente por passos, tarefas, atividades e processos. Ou seja, um conjunto de passos vai ser uma tarefa, um conjunto de tarefas vai ser uma atividade, e um conjunto de atividades serão os processos em si que serão aplicados dentro de uma organização. Aqui a gente pode elencar, então, como estrutura, né, os tipos de processos. Gente, a gente pode ver aqui, existem 2 tipos de processos, os internos e os processos externos. Eles subdividem-se, os internos subdividem-se em processos organizacionais e gerenciais, e os processos externos são os processos de negócios. Vamos ver, então, uma tabelinha aqui que coloca para a gente o tipo de processo e a funcionalidade, né, a atuação, que é bem legal para a gente conseguir diferenciar os 3 tipos, né? Os processos organizacionais têm uma atuação com atividades comuns, como orçamentos, pagamentos e controles. Os processos gerenciais têm uma atuação nos planejamentos de meta da organização, negociação com fornecedores, planejamento orçamentário, aplicação de recursos, acompanhamento de mercado, tendências de produtos e serviços. Já os processos de negócio têm uma atuação como um processo produtivo, segundo uma demanda de planejamento de produção, em cadeias com suprimentos e capacidade produtiva. Então, é importante que a gente saiba também diferenciar os tipos de processos que são aplicados dentro de uma empresa, tá? Então, para finalizar, gente, o vídeo de hoje, é importante que a gente entenda o que é uma organização, em qual organização eu estou inserida, qual o tipo de processo que essa organização que eu estou inserido pratica, certo? Então, pensem um pouquinho aí e depois a gente conversa mais sobre isso. Até o próximo vídeo.